Há um salmo que diz bem assim: na presença de Deus há delícias, na presença de Deus há prazer. E eu posso concluir porque eu estou vivendo isso que eu estou te falando. Acredite, não há maior prazer do que você viver na presença de Deus. Não há maior prazer do que você se derramar na presença de Deus num dia difícil. Não há maior prazer do que num dia onde você não tem circunstância nenhuma boa para que você possa se alegrar. Você mesmo assim levantar as suas mãos e falar: Deus, mesmo não tendo talvez os meus próprios olhos, nada que possa me alegrar, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou te adorar. Há uma grandeza nisso. E eu quero que você perceba isso porque nós estamos vivendo numa sociedade, numa geração que eu acredito que nunca foi tão infeliz quanto a nossa. Eu acho que nunca existiu uma geração tão infeliz, vivendo tão triste, tão sem sentido, tão sem identidade, tão sem propósito quanto a nossa geração. E isso é um problema porque supostamente nós estamos buscando mais espiritualidade. Há canais no YouTube de tudo quanto é tipo falando de Jesus Cristo. Mas será que elas estão pregando realmente Jesus Cristo ressuscitado? Jesus Cristo que chama eu e você para poder viver uma vida para Ele e por Ele? Será que elas estão pregando isso? Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te trazendo uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas antes de nós iniciarmos de fato a mensagem, eu gostaria de começar primeiro lendo um versículo que vai dar o norte, vai dar o foco da mensagem de hoje e também fazer uma oração para que o autor dessa palavra ele venha te explicar. E para você que não sabe, eu não sou o autor e isso aqui não é plágio, mas eu acredito que o Espírito Santo ele inspira para que nós possamos entender aquilo que ele já escreveu na palavra do Senhor, que é a Bíblia. A Bíblia eu considero como manual da felicidade. Quem pôr em prática isso aqui vai ser feliz. E como tema desse vídeo, se você entrou nele, você já vai saber que é alegria, como ter alegria verdadeira. Nós vamos perceber que só a alegria, ao decorrer dessa mensagem, você vai compreender que só há alegria verdadeira no Senhor. Porém, eu preciso, para que você possa entender, pedir e primeiro honrar aquele que criou essa mensagem. Não fui eu, foi o Espírito Santo de Deus. Então, vamos começar com a leitura do versículo? Em Gálatas capítulo 5, na carta que o apóstolo Paulo ele manda à igreja aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte, sobre liberdade em Cristo. Ele vai falar no versículo 22 o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Agora, se você puder, feche seus olhos rapidinho para que eu possa fazer uma oração, se você puder. Mas se você não puder, só receba. Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez nós podemos estar aqui na tua presença. Obrigado porque você não nos deixa órfãos e sem mensagem. Obrigado, meu Pai, porque tu sempre tens um nível mais profundo de intimidade para que nós possamos alcançar contigo. Eu peço a Ti, por favor, meu Deus, perdoa as nossas falhas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e nós temos tendência, às vezes, a ignorar. Por mais que Teu Espírito Santo fale nas nossas consciências, muitas vezes nós ignoramos, meu Pai. Nós queremos te pedir perdão pelo coração de pedra, pelo coração insensível à Tua voz. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, abra os olhos e ouvidos espirituais dessa pessoa, para que ela possa ouvir e entender aquilo que Tu tens preparado para ela. Eu não sei a dificuldade, eu não sei o problema, eu não sei se ela está vendo esse vídeo num dia bom ou ruim, mas eu sei de uma coisa: uma vez que a Tua palavra é liberada nos corações, ela não volta vazia, porque está escrito que é assim. Deus, eu te agradeço mais uma vez por essa palavra e reconheço que não sou eu, é o Senhor quem faz. Então, eu honro o Teu nome e eu te agradeço por tudo que Tu fazes, hoje e para sempre. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O tema que Deus ele colocou no meu coração hoje é: alegre-se no Senhor. Alegria é algo que todos nós estamos buscando. E seguindo a linha de mensagens que eu venho feito ao longo desse tempo, de dezembro, desse finalzinho de ano, a última mensagem que eu postei tinha como tema você mudar o seu coração.
para que você coloque como prêmio principal da sua vida Cristo Jesus. Um coração que seja capaz de se entregar e ver a Cristo como prêmio, como o verdadeiro valor. E seguindo nessa mesma linha, Deus ele me instruiu nesses últimos dias a falar sobre alegria. Algo que eu e você muitas vezes buscamos em outros lugares sem ser na presença de Deus. Porque talvez nós nunca paramos para perceber que a alegria, além de um sentimento, além de uma emoção, ela também é um fruto do Espírito. É uma obra espiritual, além de algo simplesmente almático. Porém, muitas vezes nós estamos buscando alegria nas coisas materiais, como por exemplo a aquisição de um bem, um relacionamento bem-sucedido, uma vida emocionalmente estável, às vezes uma conquista profissional. E não está errado, porque essas coisas elas dão sentido, aliás, elas não dão sentido, perdão. Elas, de fato, têm prazeres nessas coisas. E não são prazeres ilícitos nesse caso. Tem aqueles que vão para os prazeres ilícitos, como por exemplo imoralidade sexual, e outros que nós vamos ver ao longo desse vídeo. Porém, o que mais importa é que nós entendamos o seguinte, que por mais que Deus ele não condene esses prazeres, ele não condena não, tá? Inclusive, ele fez essas coisas darem prazer a nós. Os prazeres materiais não são ilícitos, é isso que eu quero que você entenda. Eles não são coisas que Deus ele reprova. O problema não é você buscar um prazer em algo material. O problema é quando aquilo é o centro, é o foco, é a prioridade que você busca, é o lugar principal onde você busca ter esse prazer. Porque se nós tivermos a nossa alegria, o nosso principal foco, a nossa esperança nas coisas materiais, nós vamos passar tão breve quanto elas passam, quanto a nossa vida mesmo passa. Pensa comigo, se a nossa vida, se o ser humano ele dura no máximo 70 anos, 80 anos, às vezes tem pessoas que chegam aos 120, se é esse tempo que nós estamos limitados aqui nessa terra, por que nós estamos achando que coisas, por exemplo, espirituais, que são eternas, que são acima de todos os tempos, que servem para qualquer geração, por que nós estamos procurando coisas espirituais nas materiais? Por que não colocar o nosso principal foco nas coisas espirituais e assim viver o plano de Deus para a nossa vida? Porque assim ele estabeleceu. Gênesis 1, capítulo, se não me engano, versículo 2. E Deus criou os céus e terra. Se você parar para pensar, Deus mesmo ele já estabeleceu a regra que nós temos que ter. Primeiro, antes de reino terreno, antes de reino material, tem um reino espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo nos ensinou isso, não foi qualquer um. E se você não acredita em Cristo como seu único e suficiente Salvador, pelo menos o veja como uma grande referência, porque o nome desse Jesus, dessa pessoa, ela faz divisão na história. Então, é um exemplo que nós devemos validar. Agora, uma coisa que ele fala é o seguinte, que primeiro, antes de terra, vem céu. E se nós continuamos buscando os prazeres nessa terra, nós vamos passar com ela. E uma prova disso é o homem mais sábio que já existiu, Salomão. Ele ter falado sobre isso, que os prazeres, eles não dão sentido. Os prazeres, na realidade, eles não têm sentido. A busca pelos prazeres não tem sentido. E é uma coisa que nós precisamos entender, porque se nós não queremos ser enganados, então a gente tem que estar preparado para procurar as coisas nos seus devidos lugares, para colocar a nossa esperança no devido lugar. Porque a Bíblia diz, se a nossa esperança, se a nossa expectativa principal está nas coisas dessa terra, miserável homem que nós somos. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se nossa esperança está no céu, então aí o nosso coração vai ser de fato completo, a nossa vida de fato, ela vai ser completa. E Salomão, o homem mais sábio que já existiu, e também por consequência o homem mais rico que já existiu, na sua velhice, ele vai escrever no livro de Eclesiastes o seguinte, sobre os prazeres. Eu quero que você perceba que esse homem, por mais que ele tivesse tudo, tivesse se entregado a todos os prazeres, como ele mesmo vai falar, olha como ele terminou. Ele terminou depressivo, terminou sem sentido, terminou naquilo que nós chamamos hoje em dia de uma crise existencial.
Ele terminou a sua vida pensando, caramba, eu corri atrás disso. Na hora que ele termina a sua vida e começa a fazer aquele saldo, se valeu ou não a pena a vida dele, ele conclui que a vida dele no fim não valeu de nada. Porque só tem uma razão para isso. E olha só qual é essa razão. Na realidade fica mais fácil se você ler o livro todo de Eclesiastes, você vai perceber mais concretamente. Mas a partir do versículo 2, a gente também percebe o seguinte. Os prazeres não têm sentido. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Olha só o que ele está falando. Nós estamos falando sobre alegria. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, ou seja, aqui na terra, o que vale a pena. Nos poucos dias de vida humana, lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que viviam antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém. Harém, para você que não sabe, é o lugar onde ficavam as esposas dos reis, as esposas e as concubinas dos reis. Servi-me de um harém e as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Olha só que loucura! Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. E aqui eu estou usando as palavras do próprio autor. Se ele está falando que ele não se negou a se dar a nenhum prazer, o que eu posso concluir é o seguinte: se ele não faz uma distinção sobre prazeres lícitos e ilícitos, ele também foi para os prazeres ilícitos. E como nós vamos perceber ao longo deste livro, Salomão, ele se entregou à idolatria. O seu coração ficou dividido entre o Deus verdadeiro, entre o Deus de Israel e os deuses de suas mulheres. Ao longo do tempo que nós vamos lendo aqui sobre Eclesiastes e também nas Crônicas dos Reis, está escrito sobre isso. Não me recusei a dar prazer nenhum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Eu me alegrei em todo o meu trabalho. Mais uma vez, alegria. E essa foi a recompensa do meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E eu vou terminar até aqui. Ou seja, o que o homem mais sábio que já existiu está falando aqui em Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. O homem mais sábio que já existiu, ele está concluindo aquilo que o apóstolo Paulo ele vai falar em Gálatas, capítulo 5, sobre as obras da carne. Qual é o destino das pessoas que vivem nas obras da carne? E em Gálatas, capítulo 5, antes mesmo do apóstolo Paulo dele falar sobre as obras do Espírito, ele também deixa aqui claro sobre as obras da carne. E em Gálatas ele vai falar o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Libertinagem é fazer aquilo que você quer sem nenhuma consequência. E é o que a maioria quer. A maioria das pessoas fala que a gente vive numa sociedade livre. Mentira. Nunca existiram tantos escravos, mais até mesmo do que no tempo do Império Romano. Só que agora, a maioria dos escravos, eles são escravos e não percebem. São escravos das suas próprias vontades, do seu próprio egoísmo. E eu paro aqui porque isso é uma coisa que o apóstolo Paulo ele vai falar também ao longo da carta que nós vamos ler aqui, logo em seguida. Mas aqui também o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele deixa isso bem claro, que as pessoas elas buscam libertinagem e as que praticam libertinagem têm um destino certo. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, ou seja, pensar em mim próprio, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas.
Eu os advirto, como antes eu já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam essas coisas, que vivem nessas coisas aqui, nessas obras da carne, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria. E idolatria não é só culto a outros deuses. Idolatria também é quando você faz de si próprio um ídolo. Idolatria é tudo aquilo que rouba Deus do centro do trono do seu coração. Se tira Deus do centro, é idolatria. Muitos idolatram o próprio filho, os sonhos profissionais, a carreira profissional, um título. Muitos idolatram a si mesmo, porque orgulho também é idolatria. Se você raspar qualquer pecado, você vai achar orgulho sobre a superfície. Se você não entende isso, você não vai perceber o quanto você está pecando e o qual é o seu destino. Por isso, preste atenção. As obras da carne são estas, e todas elas não nos vão levar a um destino bom. Elas vão nos levar a um destino de perdição. O que eu posso concluir lendo Eclesiastes, onde o próprio Salomão, ele viveu as coisas que nós estamos falando aqui, e o apóstolo Paulo, ele também fala no Novo Testamento, à igreja aos Gálatas. Ele está falando que aquele que vive mediante aos prazeres dessa terra, aquele que vive pelos prazeres, acaba morrendo sem propósito e sem sentido. E esse é o meu medo, quando eu estava desenvolvendo essa mensagem, quando o Espírito Santo estava falando no meu coração, esse é o meu medo. Porque se você parar para pensar, nós não somos muito diferentes de Salomão. Eu e você, nós somos muito parecidos com Salomão, porque nós somos seres humanos, e seres humanos têm uma tendência a viver as obras da carne. Nós temos uma tendência a isso. Se nós não somos espirituais, a carne está nos governando. E as obras da carne são aquelas que eu listei anteriormente. E uma pessoa que vive essas obras, que busca essas obras para poder sair, por exemplo, de problemas, de uma crise existencial, da infelicidade da sua própria vida, ela não vai conseguir. O próprio Salomão concluiu aqui, isso é como correr atrás do vento. Essas coisas não nos trazem sentido. Só que mesmo assim, mesmo nós conhecendo a Deus, nós temos o risco de, no momento de vacilo, no momento de tristeza, acabar procurando coisas assim. E foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu não cometi nenhum desses pecados, deixando bem claro. Mas, por um momento, eu pedi a Deus o seguinte: olha, Deus, eu tô um pouco triste, como se naquele momento eu tivesse apático. Essa é a palavra, apático. Ou seja, eu não tava nem ruim, mas também não tava bom. Tava, tipo assim, normal. E naquele momento, eu fiz uma oração a Deus, pedindo: Deus, que aconteça alguma coisa circunstancial aqui, que me tire disso. Eu não usei a palavra circunstancial, mas o que eu pedi a Deus era circunstancial. E é esse o problema que Salomão ele vai nos mostrar aqui. Aquele que busca alegria nas coisas passageiras dessa terra, nas coisas materiais, nas coisas circunstanciais, não conseguem ser felizes, não conseguem ser alegres, não conseguem viver o propósito que Deus tem para elas, não conseguem se realizarem com a vida que Deus deu a eles. E é esse o perigo que eu e você podemos correr, mesmo conhecendo a Deus. Porque conhecer a Deus não é o mesmo que ser filho de Deus. Filho de Deus não é aquele que conhece a Deus, mas ignora a sua palavra. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Senhor e vive como servo. Vive como servo por amor, negando a si mesmo, carregando a sua cruz e vivendo aquilo que ele tem preparado para cada um de nós. E a começar por isso é praticar os mandamentos. Jesus mesmo fala: tu me amas? Então guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos no seu coração. Aqueles que me amam praticam aquilo que eu falo. São palavras do próprio Jesus, não são minhas palavras. E isso é uma verdade. Quando nós buscamos alegria nessa terra, nós vamos acabar nos distanciando de Deus. E é uma coisa que é fato. Eu não estou condenando você ter um momento de alegria com coisas dessa terra, porque Deus não condena. Eu estou te falando e te alertando sobre a importância de você não colocar a sua esperança e expectativa nessa terra. Essa é a minha preocupação. Porque pelo que eu vi, por exemplo, conversando com uma amiga minha, não é só eu que passo isso. Ela também passa por isso, nós seres humanos passamos por isso. A gente não aguenta passar por um momento de dificuldade, por um momento de tristeza, por um momento, às vezes, de apatia. É doloroso, às vezes, você estar parado e vivendo, às vezes, à mercê da própria rotina, sem você sentir que aquilo que você está fazendo faz sentido. E o ser humano faz de tudo para evitar dores.
O problema dele adorar fazer isso, dele fazer de tudo, é que quando nós falamos tudo, ele faz tudo mesmo. E às vezes ele corre até mesmo para aquilo que Deus odeia. Como, por exemplo, prazeres ilícitos, como vícios, como idolatria, como orgulho pessoal, seja qual for o prazer ilícito, é condenável a Deus. E até mesmo a obsessão e a busca incansável pelos prazeres lícitos também nos afastam de Deus. Porque há um limite, há um equilíbrio ali. Porque se o nosso coração está sendo roubado até mesmo, por exemplo, pelo nosso propósito que Deus nos deu, está errado. Já virou um ídolo, já virou um prazer ilícito. Começa com um prazer lícito, que é, eu estou vivendo o meu propósito. Mas quando se torna uma obsessão, aí tem um problema. Porque o meu foco, ele saiu de cumprir a vontade de Deus. Agora ele está em mim, em receber aplausos, em fazer algo simplesmente só para me sentir bem. E quando eu não receber um feedback positivo daquilo que eu estou fazendo, eu vou acabar parando. Eu não vou fazer, porque eu não estou fazendo aquilo com amor. Entende? Esse é o problema de você buscar e de você ter essa obsessão em ter prazeres nas coisas dessa terra e não nas coisas celestiais. Há um salmo que diz bem assim: na presença de Deus há delícias, na presença de Deus há prazer. E eu posso concluir porque eu estou vivendo isso que eu estou te falando. Acredite, não há maior prazer do que você viver na presença de Deus. Não há maior prazer do que você se derramar na presença de Deus num dia difícil. Não há maior prazer do que num dia onde você não tem circunstância nenhuma boa para que você possa se alegrar. Você mesmo assim levantar as suas mãos e falar: Deus, mesmo não tendo talvez os meus próprios olhos, nada que possa me alegrar, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou te adorar. Há uma grandeza nisso. E eu quero que você perceba isso porque nós estamos vivendo numa sociedade, numa geração que eu acredito que nunca foi tão infeliz quanto a nossa. Eu acho que nunca existiu uma geração tão infeliz, vivendo tão triste, tão sem sentido, tão sem identidade, tão sem propósito quanto a nossa geração. E isso é um problema porque supostamente nós estamos buscando mais espiritualidade. Há canais no YouTube de tudo quanto é tipo falando de Jesus Cristo. Mas será que elas estão pregando realmente Jesus Cristo ressuscitado? Jesus Cristo que chama eu e você para poder viver uma vida para Ele e por Ele? Será que elas estão pregando isso? É uma coisa a se questionar. E eu busco você avaliar até mesmo a minha mensagem. Entendeu? Aquilo que eu falo não é verdade absoluta. Eu não falo aquilo que eu acho. Eu falo aquilo que está na palavra, justamente para que eu não venha ser desaprovado, justamente para que eu não venha levar as pessoas a estarem longe de Deus. O meu objetivo aqui com cada uma dessas mensagens é te levar para mais perto de Deus. É por isso que eu prego a palavra dele, não a minha. E se você, em algum momento, discordar de alguma coisa que eu falo, pode ficar à vontade. Vá na sua Bíblia, pesquise, olhe ali, porque o Espírito Santo ele pode te dar uma interpretação diferente. Eu acredito. É o Espírito Santo. Ele pode fazer aquilo que ele quiser, desde que esteja escrito na palavra, desde que seja algo que realmente honre a Deus, Jesus Cristo. Mas agora voltando à nossa mensagem, falando sobre alegria, esse é o meu medo. Nunca existiu uma geração tão infeliz como a nossa. Uma geração que tem acessos, conhecimento, informação, mas mesmo assim está sendo assolada pela depressão, está sendo assolada pela ansiedade, está sendo assolada pelas coisas dessa terra. Porém, eu quero te lembrar que é um lugar onde há prazer, onde há alegria verdadeira. Onde é que eu posso achar, então, alegria de verdade, alegria que não seja apenas circunstancial? O apóstolo Paulo, agora em outra das suas cartas, na sua carta aos Filipenses, à igreja de Filipenses, no capítulo 3, ele já começa falando o seguinte, ele já dá a solução para o problema. Olha só, versículo 1. Plena confiança em Cristo, esse é o título do capítulo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. E eu leio primeiro até aqui. Ou seja, o apóstolo Paulo ele já está dizendo o seguinte: alegrem-se no Senhor. Há alegria verdadeira no Senhor. Como está escrito na carta aos Gálatas, um dos frutos do Espírito é a alegria. E essa alegria está no Senhor. Ah, mas como é que eu posso buscar essa alegria no Senhor? Como é que eu me alegro no Senhor? O apóstolo Paulo ele dá a resposta logo em seguida. Talvez você que nunca parou para ler para poder entender. Olha só. Versículo 2. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal.
Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, ou seja, nós é que temos a aliança no Senhor. Ela não vem apenas de um ato cerimonial onde eu marco a minha pele, mas ela está também na minha aliança com Deus mediante a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, e quanto à lei, fariseu, ou seja, doutor da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando que se você quer aprender a se alegrar no Senhor, você tem que abrir mão daquilo que você acha, do seu orgulho, da sua confiança em coisas humanas, mas sim começar a colocar a sua confiança em Cristo Jesus. Se a sua confiança não estiver em Cristo Jesus, você não vai conseguir se alegrar no Senhor. Você não pode confiar na carne. Se a sua confiança estiver na carne, você não consegue confiar em Cristo Jesus. Você não consegue se alegrar em Deus. Porque só se alegra em Deus aqueles que não vivem segundo as obras da carne, segundo tudo aquilo que ele fala à igreja aos Gálatas. Continuando, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, como é que eu consigo confiar no Senhor? Como é que eu consigo me alegrar no Senhor? Primeira coisa, não confiar na carne. Segunda coisa, confiar em Cristo Jesus. Se a minha esperança, se a minha fé estiver em Cristo Jesus, eu consigo me alegrar no Senhor. Se eu não tenho fé em Jesus Cristo, como é que eu vou me alegrar no Senhor? Não tem como, é uma lógica. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E Jesus Cristo, como eu ensinei na mensagem passada, ele nos alerta sobre a importância de nós fazermos uma seleção sobre aquilo que nós estamos vendo. Porque se os nossos olhos estão vendo trevas, grandes trevas serão dentro de nós. Se em nós há trevas, talvez é porque nós estamos ouvindo a coisa errada e vendo a coisa errada. Então, quer ter fé? Tenha atenção nessas duas coisas. Se você não tem fé, você não consegue se alegrar no Senhor. Você não consegue reconhecer nem simplesmente que um Deus existe para você conseguir se alegrar. E por isso você está fadado a viver uma alegria circunstancial nas coisas dessa terra. E o apóstolo Paulo ele continua a partir do versículo 12 dizendo o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. A partir do momento que ele tem Cristo como alvo, agora ele abandona as coisas do passado. Ele esquece as coisas do passado e começa a viver para ele. Ele começa a viver para Cristo Jesus. Ele começa a buscar, a ter o seu foco em agradar a Deus, em viver aquilo que Deus tem preparado para ele. E isso é o que muitos pregadores, às vezes, olhando essa mensagem, eu deixo as coisas do passado e começo a olhar para as coisas que ainda haverão de vir. Quando muitos fazem uma leitura desse versículo, eles acabam falando simplesmente só do perdão. E é um fato, realmente, eu não discordo também, que a falta de perdão, ela realmente te mantém preso ao passado. Se você não aprender a perdoar a pessoa que te feriu no passado e se perdoar,
Você está preso no passado e não tem como você viver o futuro. Mas também é uma coisa aqui, e eu acredito que isso se encaixe melhor naquilo que Paulo está falando. Quando Paulo está falando que ele deixa as coisas do passado para agora conseguir continuar na carreira, continuar com foco, eu acredito que o apóstolo Paulo ele está falando o seguinte: eu abandonei as minhas antigas ocupações. Aquilo que para mim era lucro, agora eu fiz como perda para alcançar a Cristo. Ele fala isso em um versículo anterior. Ou seja, aquilo que para mim era ganho, os meus sonhos pessoais, os meus projetos, aquilo que antes para mim era o meu maior lucro, eu considero perda. E eu não olho mais para trás, mas eu prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo, para o plano perfeito dele. E eu consigo perceber isso porque isso é uma coisa que eu vivo hoje em dia. Eu já contei meu testemunho uma vez, mas eu vou contar novamente. Eu tinha um canal de videogame no passado, e para mim esse era o auge dos meus sonhos. Era ser reconhecido por um canal de jogos. Só que eu abandonei esse canal para poder viver aquilo que eu estou vivendo aqui. E eu não tenho arrependimento. Porém, quando as coisas às vezes vão más, quando às vezes eu não estou bem, eu vou te confessar que às vezes dá uma vontade de olhar para trás, dá uma vontade de pensar, caramba, agora eu tenho possibilidade de fazer melhor do que no passado, será que não dá para eu conseguir conciliar as duas coisas? Às vezes me passa esse pensamento, e não precisa necessariamente ser um dia ruim. Às vezes eu começo a olhar, por exemplo, para as coisas que eu tenho. Antigamente eu não tinha um equipamento como eu tenho. Eu não tinha possibilidade de ter um equipamento para poder rodar, por exemplo, jogos melhores, de maior qualidade, para poder atrair um público diferente. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje para poder fazer aquele canal dar certo. E aí eu acabo pensando, caramba, será que eu não posso fazer dar certo? Só que quando eu penso nisso, eu penso também o seguinte: o Cordeiro é digno de toda a minha atenção. Porque eu sei que aquilo foi um ídolo para mim por muito tempo. E se eu voltar com aquilo, eu estou correndo um risco de voltar para as coisas do passado e deixar Cristo como alvo. E isso, como cristão, é uma coisa inadmissível para mim. Eu não estou falando para você que tem um canal de videogame que você tem que abrir mão. Eu estou falando que no meu caso, esse era o meu ídolo. Isso era aquilo que estava me distanciando de Cristo. Isso era a minha distração. E eu não corro risco agora de colocar isso de volta na minha vida para depois perder a Cristo, para depois me distrair. Não vale a pena para mim. Porque como o apóstolo Paulo, ele mesmo fala, eu quero continuar me alegrando no Senhor. Eu quero continuar vendo tudo como perda. E o único ganho é Jesus Cristo. Tudo aquilo que você pode desejar, às vezes sua faculdade, às vezes o seu trabalho. Se Cristo Jesus te chamar para alguma coisa, para você fazer alguma coisa diferente, não hesite, abra mão. E saiba de uma coisa, o seu trabalho, aquilo que ele permite você ter, também tem um único fim: você honrar ele pregando a palavra de Deus para as pessoas que estão nesse local, seja onde você estiver. O nosso alvo é Cristo, e nós só podemos agradá-lo se nós fizermos aquilo que ele mesmo fez enquanto esteve nessa terra, pregando a salvação para aqueles que precisam de salvação, pregando as boas novas para aqueles que precisam de esperança. E é para isso que eu estou aqui, pregando a esperança. Eu não posso voltar para o passado, porque se eu voltar para o passado, quantas pessoas vão perder? Eu acredito que, da mesma forma que aconteceu comigo no passado, Deus ele está te colocando essa mensagem para que você possa perceber o que eu tenho que deixar hoje para poder viver o plano de Deus e começar a agradar Ele de verdade, a servir Ele de verdade, a ser comprometido de verdade. O que falta? Agora, continuando, no versículo 16, para a gente ir concluir essa mensagem. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Qual o padrão? Jesus Cristo. Pois, como já disse várias vezes, repetidas vezes, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o seu estômago. Lembra daquilo que eu te falei? As pessoas que não vivem para Deus, elas não conseguem se alegrar no Senhor. Por quê? Porque elas procuram se alegrar em si mesmas, porque elas têm a sua razão de viver em si mesmas. O ídolo delas é os seus próprios prazeres. É o pecado justamente do orgulho. É o pecado do egoísmo. Então a gente não pode ser assim. Não podemos nos apoiar nesses que são inimigos da cruz de Cristo. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Ou seja, eles aprovam aquilo que os homens aprovam, mas eles não se orgulham
naquilo que Deus tem para eles. E aí está o erro. Só pensam nas coisas terrenas. Mas, e aí vem a melhor parte. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. E até aqui. Como é que o apóstolo Paulo ele conclui isso? Você quer aprender a se gloriar em Cristo? Você quer aprender a ter a sua esperança, a sua alegria em Jesus Cristo, no Senhor? Então, abandona os padrões desse mundo e começa a viver aquilo que Deus tem preparado para você. Começa a praticar aquilo que está na palavra de Deus. Abandona, deixa para trás o padrão desse mundo, porque esse não é o seu padrão. A sua cidadania não é aqui. Nós somos cidadãos do céu, co-herdeiros com Cristo, pelo seu sacrifício. Mas nós só faremos parte disso se nós também morrermos para nós próprios, como Cristo antes o fez. Se nós não somos cristãos, ou seja, se nós não somos imitadores de Cristo, não tem como nós nos alegrarmos no Senhor. E no fim, o que acontece quando eu consigo me alegrar no Senhor? Você consegue entender aquilo que está em Abacuque, a partir do versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele fez os meus pés como os do cervo, e fez-me andar em lugares altos. Quando você entende que a sua alegria verdadeira está no Senhor, e você começa a enxergar tudo que a terra tem para te oferecer como perda, como esterco, como o apóstolo Paulo ele fala, então a partir desse momento, quando o seu maior prêmio é Jesus Cristo, você consegue se alegrar no Senhor. Independente da dificuldade, as coisas podem estar ruins, você pode não ter nenhum motivo para se alegrar hoje, de verdade. Mas se você tiver a Cristo, você tem um motivo para se alegrar. E eu falo não por apenas palavras humanas, mas eu falo isso feliz. Eu falo isso alegre porque eu experimentei isso hoje. Eu estava louvando o Senhor no culto, na adoração, e eu estava pensando comigo, Senhor, se eu for olhar circunstancialmente falando, talvez eu não tenha muitos motivos para poder me alegrar, na minha visão. Mas ainda assim, Senhor, eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero buscar o Senhor, eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que haja escassez na terra, ainda que a situação seja desfavorável, ainda que a minha vida emocional não esteja como eu quero, ainda que minha vida espiritual não esteja como eu quero, ainda que as minhas finanças, que o meu relacionamento, que as minhas emoções, ainda que tudo isso não esteja no lugar, ainda assim eu tenho um motivo para me alegrar. Ainda que não esteja como eu gostaria que estivessem essas coisas, ainda que minha vida não esteja do jeito que talvez eu gostaria que estivesse, ainda assim, eu vou te adorar, eu adorarei ao Senhor da minha vida, ao Senhor da minha existência. Ainda assim, Jesus Cristo vive e reina. Se você não tem nada para se alegrar, eu te recomendo a você entregar a sua vida a Jesus Cristo. E assim nós vamos finalizar essa mensagem. Eu te recomendo a você fazer uma oração comigo, uma oração de confissão de fé, uma oração onde você vai entregar a sua vida para esse Deus. Um Deus que quer que você se alegre, um Deus que quer te fazer feliz. E acredite, essa felicidade não pode se comparar com nada nessa terra. Nada no mundo, seja prazer lícito ou ilícito, pode te oferecer aquilo que Cristo quer te oferecer. Uma alegria além das circunstâncias. Não é fácil? Realmente não é. Exige você tomar uma decisão. Naquele momento eu não agi por emoção. Eu decidi, eu falei com Deus naquele momento, eu decidi, Senhor, por mais que talvez as circunstâncias não estejam tão favoráveis como eu gostaria que estivessem, ainda assim eu te ofereço o meu melhor louvor e a minha melhor adoração. E aquilo encheu o meu coração de alegria. Aquilo me encheu completamente. E é isso que eu quero que você viva. Eu não quero que você fique de fora disso. Deus não quer que você fique de fora disso. E é por isso que eu estou te convidando, mais uma vez, a se entregar a Ele. Se você ainda não aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, que você o aceite, para que assim você possa participar dessa alegria infindável. Eu não estou falando que não vão vir dias difíceis, eu não estou falando que ainda não haverão
dificuldades ao longo do caminho, tristezas. Claro, isso faz parte da vida cristã, isso faz parte da vida do ser humano. Eu não estou falando que talvez depois de ter falado isso, outros dias, talvez eu não consiga sentir essa mesma alegria, não porque Deus ele não está disponível para poder me dar, é porque talvez eu não tenha a capacidade naquele momento de estar sensível a Ele. Mas independente disso, eu sei que há um lugar onde eu posso me alegrar. Eu sei que há ainda uma esperança, por mais que tudo na minha vida falhe, por mais que aquilo que eu tenho expectativa nessa terra possa falhar, Deus não me decepciona e Ele não vai te decepcionar. Deus não sabe errar. Então por isso eu te convido você hoje a fazer uma oração de profissão de fé. A Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo ele fala, se você não me confessar diante dos homens, eu também não te confesso diante do Pai. Porém, se você me confessar diante dos homens, eu pegarei o seu nome e escreverei no livro da vida. Está escrito assim. Se você sentiu o Espírito Santo te tocando ao longo dessa mensagem, se você sente que Ele quer te dar uma nova vida, se você sente algo diferente dentro de você e vem em você uma convicção que você precisa fazer isso, se entregar a Deus como o seu único e suficiente Senhor, reconhecer que você é pecador, que você não consegue sozinho, que você é limitado demais para poder viver essa vida sem direção, se você reconhece isso e quer receber o presente gratuito dele para a sua vida, que é a salvação, e além de tudo, uma vida, se você escolher aprender com Ele, uma vida mais leve aqui nessa terra, se você quer aprender e receber essas duas coisas, uma vida celestial, onde você não precisa fazer nada além de seguir firme até o fim e aceitar Jesus, e uma vida mais leve nessa terra, se você quer receber essas duas coisas, eu te recomendo agora você aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor. Você vai repetir essa oração que eu estou te falando agora, quando eu estiver orando, e você vai escrever nos comentários, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor, e eu me arrependo dos meus pecados e declaro que para lá eu não volto mais. Só escreve isso. Mas por agora, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque mais uma vez o Senhor foi misericordioso para com a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e eu declaro que para lá eu não voltarei mais, que o pecado não será o meu estilo de vida. Eu não posso te prometer que eu não vou pecar, mas eu posso prometer que eu vou fazer o meu melhor para não viver pecando. E eu sei que a sua graça vai me sustentar para isso. Eu me arrependo e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Eu sou o teu filho e eu te aceito como meu pai. Amém. Deus te abençoe. Se você fez essa decisão, se você tomou essa decisão, você toma a melhor decisão da sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa. Não é um passe de mágica. Você não vai chegar na sua casa agora e tudo vai estar diferente. Mas eu acredito numa coisa. Que o Espírito Santo, a partir desse momento, como ele fez em Gênesis capítulo 1, no versículo 2, haviam trevas sobre a face do abismo, porém, quando Cristo viu que havia trevas, quando Deus viu que havia trevas, ele disse, haja luz. Essa mesma luz de Gênesis capítulo 1 está entrando na sua vida agora, e ele vai te mostrar a partir de agora tudo aquilo que estava na sua vida que você tem que tirar hoje, que estava te apodrecendo e estava roubando a sua paz e a sua alegria, para que você comece a viver uma vida com Ele, de fidelidade e amor. Hoje chegou salvação, não só para você, mas para todas as suas gerações, se você colocar aquilo que Deus está te falando em prática. Seja temente ao Senhor, temam ao Senhor, ou seja, vivam segundo aquilo que está escrito na palavra dele. E você pode ter certeza que o seu destino não será outro, a não ser estar mais perto de Deus. E não se esqueça também de você procurar uma igreja local, uma igreja que professe Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor, para que assim você esteja ao redor de pessoas que com você, como irmãos na fé agora, você comece a fazer parte desse grande corpo de Cristo, onde há várias igrejas, há várias denominações, mas um só Deus, para todas aquelas igrejas que professam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador.
e o reconhecem como cabeça da igreja. Todas essas igrejas, independente da denominação, independente daquilo que discordam talvez no evangelho, se tem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, todas elas fazem parte de um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja. E nesse momento, quando você fizer parte dessa igreja, a partir desse momento, a sua vida agora, você vai começar a aprender com pessoas que não são perfeitas, mas querem aprender todos os dias, assim como você, a serem mais parecidas com Cristo. Lembre-se disso. No céu, não haverão pessoas perfeitas. Haverão pessoas arrependidas e quebrantadas por Deus. Bom, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que você possa escrever também aquilo que eu te falei anteriormente. Que você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor. E você se arrepende dos seus pecados. E se essa mensagem foi útil para você, eu gostaria de te pedir o seguinte. Envie essa mensagem para alguém. Compartilha com alguém, para que assim essa mensagem de salvação, de paz, de transformação, essa mensagem de intimidade com Deus, ela venha chegar para o máximo de pessoas. Para que assim o nome de Jesus, só o nome dele, não o meu, o nome de Jesus, que é quem faz tudo isso que você viu e ouviu aqui, seja glorificado e exaltado, e chegue até os confins da terra. Então, a minha mensagem é essa. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem.